Oi pessoal, eu sou o professor Bruno Amorim e estou aqui hoje com vocês para fazermos aquela nossa revisão por meio de um simulado para a provinha de vocês. Vamos começar com o primeiro módulo, sendo questões que vão envolver o conceito de geometria espacial. Nós estudamos prismas, pirâmides, planificação e a quantidade de arestas, de faces e de vértices. Vamos então olhar aqui para a nossa primeira questão. Eu apresento para vocês 5 sólidos geométricos e apresento também as planificações, e nós vamos ter que associar cada planificação ao sólido geométrico. Vou dar algumas dicas para vocês. Nós temos entre os nossos sólidos geométricos 2 pirâmides. A de número 3 aqui e a de número 5. Qual a diferença entre essas 2 pirâmides? A base da primeira pirâmide é quadrada e a base dessa pirâmide é triangular. Qual é a grande característica das pirâmides? As faces laterais são triângulos. Então eu tenho uma pirâmide de base quadrada com faces laterais triângulos. Aqui eu tenho uma pirâmide de base triangular e as faces laterais também são triângulos. Se eu olhar para as planificações, eu vou encontrar 2 figuras em que eu vou ter várias faces triangulares. Já é a dica para eu saber que quando eu encontro várias faces triangulares, está se tratando de pirâmide. Entretanto, eu tenho uma base quadrada aqui. Então, essa é a minha pirâmide de base quadrada. Vou cravar com vocês o nosso número 3. Já outra pirâmide, que é essa daqui, além de ter as 3 faces triangulares, a base também é um triângulo. Então está aqui a nossa pirâmide, associando aqui o número 5. Vou logo abordar a planificação de uma figura clássica, que é o nosso cubo. O nosso cubo também é um prisma, mas tem uma característica especial. Todas as faces do nosso cubo são quadrados. E nós temos 6 faces no cubo. Então, o aluno vai buscar aqui aquela representação que apresenta 6 faces quadradas. É essa daqui. Vamos trazer então o número 2 para cá. Bom, agora nos resta 2 prismas diferentes, que são 2 paralelepípedos. Nos nossos paralelepípedos, nós vamos ter que tomar um cuidado para identificar, todos eles vão ter 6 faces. Essas faces vão ser retângulos ou quadrados, e nós olhando a estrutura deles, conseguimos identificar que, por exemplo, nesse nosso prisma, que é um paralelepípedo, nós temos 2 faces paralelas que têm um formato de quadrado e o resto são faces retangulares. Se eu olhar aqui, nós vamos identificar como essa planificação sendo a planificação desse nosso paralelepípedo. Eu tenho 6 faces, sendo 2 quadradas. Aqui eu tenho 6 faces, 2 são quadradas, essa e mais as outras 4 faces que são retângulos. Então, esse paralelepípedo está com a planificação realizada aqui. Falta agora entender esse nosso paralelepípedo. Nós vamos ter aqui 6 faces também, mas os retângulos são retângulos de tamanhos diferentes. Claramente o topo e a base são retângulos maiores. E eu tenho retângulos menores na frente, nos fundos e nas laterais. Que é condizente com essa planificação daqui, ó. Vou sair daqui da frente para vocês. Tá? Número 4. Tenho 2 retângulos maiores e retângulos depois menores. Bom, vencido essa etapa de planificação, vamos para a nossa segunda questão clássica, em que eu apresento uma figura desenhada e vou pedir para vocês falarem algumas coisas sobre essa figura. Está aqui apresentado, essa figura é um prisma onde eu tenho 2 bases, que são hexágonos, né? Eu tenho 6 lados. Então, 2 bases, característica do prisma, ter 2 bases. No caso, o polígono que define essa base é um hexágono de 6 lados, e todas as faces laterais são retângulos. Nós também vamos ter que contar aqui
número de arestas, de faces e de vértices. Eu tenho uma dica quente para vocês. No prisma, a gente conta os vértices da base e dobra. Porque a base, são duas bases, né? E os vértices só estão nas bases. Então, se eu contar com vocês aqui, no nosso prisma, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vértices em cima, 6 vértices embaixo, 12 vértices. Professor, e as faces? Eu tenho duas bases, mais as faces laterais que são retângulos. E eu tenho um retângulo para cada lado da base. Se eu tenho 6 lados na base, eu vou ter 6 retângulos. 6 faces laterais. Além das outras duas faces que são as bases. Professor, e aresta? Eu tenho 6 arestas embaixo, 6 arestas em cima e 6 arestas ligando os vértices de baixo aos vértices de cima. Falei toda a questão, agora eu vou preencher com vocês, tá bom? Esse poliedro é um muito bom. Ele é um prisma. Se eu quiser até complementar, ele é um prisma hexagonal. Quantas faces ele tem idênticas? 2 faces, né? 2 bases idênticas. As faces laterais são o quê? Retângulos. Vamos dar sequência. Qual o total de faces, então? Eu tenho 6 faces retangulares, uma para cada lado da base, mais 2. 6 mais 2, 8. Então eu tenho 8 faces. Quantos vértices? 6 embaixo, 6 em cima. 12 vértices. Quantas arestas? 6 arestas embaixo, 6 arestas em cima e 6 arestas ligando. Tranquilo, né? Muito bom. Total, então, 6 vezes 3, 18 arestas. Como eu havia falado para vocês em vídeos anteriores, em que eu estudo particularmente o prisma, ou a pirâmide, ou os corpos redondos, eu falei que poderia vir no nosso simulado, ou na prova, uma questão em que não tem a figura. Então, o aluno que não tem uma compreensão melhor, ele não consegue fazer a questão que não tem a figura, porque ele não vai poder contar. Esse é um exemplo do que pode acontecer com vocês. Considere uma pirâmide de 10 lados de base. Eu não vou apresentar a base para vocês, eu só vou apresentar o total de lados. Como é que você vai organizar as ideias, então? Tem dica, não só no vídeo anterior, que eu espero que vocês tenham assistido, como vou dar a diquinha simplificada agora aqui. Ora, se eu tenho 10 lados na base, é porque eu tenho na base 10 vértices. Só que a pirâmide só tem um vértice a mais. Eu conto os vértices da base e somo 1. Se eu tenho 10 lados a minha base, não precisa nem desenhar a figura. Só somo mais 1 para eu ter o total de vértices da minha pirâmide. Então eu vou ter 11 vértices. Quantas arestas? A pirâmide, e a gente pode até usar aqui como exemplo, ó. Eu tenho as arestas da base, no caso é uma pirâmide de base quadrada, vai ter quantas arestas aqui na base? 4. E de cada vértice vai ter uma linha ligando para o ponto de cima. Então eu tenho, para contar o total de arestas da pirâmide, dica quente, se liga aí na dica do professor Bruno Amorim, hein? Eu pego o número de lados da base e dobro. Porque além da base eu vou ter uma linha ligando cada vértice ao ponto P, que é o ponto mais alto da minha pirâmide. Mas simplificando, conta o número de lados e multiplica por 2. Então o total de arestas de uma pirâmide de base 10 lados são os 10 lados da base, 10 arestas, mais 10 arestas subindo para o ponto P, que é esse ponto lá em cima. Basta dobrar o número de lados, então eu vou ter 20 arestas. E quantas faces? Ora, na pirâmide vai acontecer algo especial. Quer mais uma dica do professor Bruno Amorim? Numa pirâmide, o número de faces é igual ao número de vértices. Se liga então aqui. Eu tenho essa pirâmide aqui de base quadrada, por exemplo. Eu tenho 5 vértices. 4 na base, mais 1 em cima. E quantas faces? Eu tenho um triângulo para cada lado da base. Mais a base. Então, se eu tenho aqui uma pirâmide de 10 lados de base, cada ladinho vai ter direito ao seu triângulo. Então, vão ser 10 faces laterais, triangulares. Mas eu não posso esquecer
da face, que é a base. Então eu vou ter o total aqui de 11 faces. E a dica é, numa pirâmide, o número de faces é igual ao número de vértices. E o número de arestas é o dobro do número de lados da base. Vamos agora aqui inovar. Eu poderia propor a mesma questão, só que em vez de ser uma pirâmide, ser um prisma. Vocês conseguem. Confio em vocês. Vamos imaginar agora que eu tenho um prisma e a base do meu prisma tem 10 lados. Como é que eu posso calcular vértices, arestas e faces sem fazer o desenho? Ora, como é que eu calculo o número de vértices de um prisma? Se tem 10 lados a minha base, eu tenho 10 vértices na base. É só dobrar, que eu tenho 10 vértices na base, 10 vértices em cima. Na pirâmide, todos os vértices da base vão todos se ligar para um único ponto aqui. Mas no prisma não, eu tenho duas bases, então basta pegar o número de vértices da base e multiplicar por 2. Se eu tenho 10 lados, eu tenho 10 vértices na base. Vezes 2, 20. Então eu vou ter um total de 20 vértices. Professor, e o total de arestas? Se liga aqui, ó. Vamos lá? Pegar aqui o prisma. Eu tenho esse prisma aqui, que é um cubo, mas é um prisma. Vamos lá, eu tenho 4 lados na base, não é isso? Tenho duas bases, 4 embaixo, 4 em cima. E eu tenho 4 ligando, até aqui o prisma hexagonal. Melhor aqui o prisma hexagonal para ficar diferente. Vamos comigo aqui. Eu tenho 6 arestas na base 1. 6 arestas na base 2 e 6 ligando, né? Então basta eu pegar o número de lados da base e multiplicar por 3 para ter o total de arestas. Como eu tenho aqui 10 lados, eu vou ter 10 vezes 3, 30 arestas. Falta só o total de faces. Isso é tranquilo. Nota que é uma característica do nosso prisma. Para cada lado da base eu tenho um retângulo como face lateral. Se é um polígono de 10 lados a nossa base, eu vou ter 10 faces laterais. Mas eu tenho que somar mais as duas bases. 10 mais 2, 12. Então o total aqui vai ser de 12 faces. Então, mais uma dica do professor Bruno Amorim. Se eu tenho um prisma de 10 lados, eu posso dizer para vocês que se eu dobrar a quantidade de lados, vai ser o total de vértices. Se eu triplicar o total de lados, vai ser sempre a quantidade de arestas. E a quantidade de faces. Vão ser 10 faces laterais mais 2. Então eu posso pegar o número de lados e somar 2 unidades. Vamos dar sequência ao nosso simulado com uma questão bem tranquila, em que eu apresento 4 figuras geométricas e eu quero o nome delas. Beleza? A primeira figura é um poliedro famoso, a nossa pirâmide, tá? Então ela é uma pirâmide, e eu posso dizer, inclusive, que é uma pirâmide de base quadrangular, tá bom? Então vou botar pirâmide quadrangular. Vamos agora focar na nossa segunda figura, tá? Já vou virar aqui para vocês, tá? Esse aqui não é um poliedro, é um corpo redondo que nós já estudamos, tem inclusive um vídeo no canal sobre isso, trata-se de um cilindro. Assim como também é tranquilo, a nossa terceira figura trata também de um corpo redondo, nós estudamos no nosso canal, é um cone. Finalmente, né, as questões mais tranquilas, é pirâmide, cone, cilindro, e nós temos agora o nosso prisma. Mas é um prisma de quantos lados de base? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é um prisma hexagonal, tá? Então, beleza. Vamos avançar agora aqui. Esse é um prisma hexagonal. Questão fácil, né, pessoal? Bom, vamos agora para uma expressão, tá? E a expressão, normalmente, que deve cair para vocês, tem um pouquinho de cada propriedade, tá? Nesse caso aqui, nós começamos 7 elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. Cuidado que já tem um sinal de divisão. Eu vou ter que fazer esse sinal na frente desse, né? Porque é divisão. Raiz quadrada, 3 ao quadrado, 3 vezes 3 é 9. Então eu vou ter que fazer aqui 13 menos 9. E 13 menos 9 dá 4, galera. Beleza? 13 menos 9, 4. Raiz de 4. Mais 12 vezes, faça a conta de parênteses, dá 4. Depois, 9 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é 1, menos 1. E de novo aqui, 10 elevado a 1 é 10. Da mesma forma que 7 elevado a 1 é 7. Vamos dar sequência então? Vamos lá. Eu mantenho 7. Não posso fazer essa conta, cuidado, porque eu tenho que fazer a divisão primeiro. Vai ficar 16 divididos por 2. Mais 12 vezes 4,
48 menos 1 menos 10. Dando sequência, então, eu vou fazer 7 mais 16 divididos por 2, eu tenho que fazer primeiro, dá 8. Mais 48 menos 1 menos 10. Para cá, 7 mais 8, 15. Né? Então, eu vou ter que fazer 15 mais 48 menos 1 menos 10. Vou dar sequência aqui, tá, pessoal? Para aproveitar o nosso espaço. 15 mais 8, se somarem, vai dar 5 mais 8, 13, vai 1, 63, tá bom? 63 menos 1 menos 10, tá? 63 menos 1 dá 62. Finalmente, 62 menos 10, 52. Não é uma expressão difícil, mas tem um pouquinho de cada propriedade. Ressalto aqui para vocês que qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo, qualquer número elevado a 0 é igual a 1, e que nós temos que fazer a divisão antes de fazer a soma. Beleza? Bom, vamos em frente então. Na nossa sétima questão, nós temos uma balança em que eu equilibro duas garrafas e 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cubos, tá? Então tem 6 cubos de um lado e tem duas garrafas do outro lado. A questão nos dá a massa do cubo e nos é pedido a massa da garrafa. O que é que vocês têm que saber? Que a massa das duas garrafas é igual à massa dos 6 cubos. Então a primeira coisa é calcular qual é a massa que está desse lado. Felizmente é fácil, é só pegar o 138 e multiplicar por 6. Vocês conseguem fazer comigo? 6 vezes 8, 48, vai 4. 6 vezes 3, 18, 4, 22 e vão 2. Finalmente, 6 vezes 1, 6 e 2, 8. 828 gramas. Então, essa é a massa correspondente ao meu lado direito. E essa massa tem que ser igual à massa das minhas duas garrafas. Mas eu quero saber a massa de uma única garrafa. Então, eu tenho que pegar 828 e eu tenho que fazer o quê? Dividir por 2. 828 divididos por 2. Vamos fazer aqui no nosso cantinho. Comigo, pessoal, vamos lá detonar a questão, tá? 828 por 2. 8 por 2 dá 4. 4 vezes 2, 8. Cancelou. 2 por 2 dá 1. 1 vezes 2 abaixo 2, né? 1 vezes 2, 2. Cancela. Beleza. Abaixo agora o 8. 8 por 2, 4. 414. 4 vezes 2, 8. Zerou. Então, 828 divididos por 2 dá 414, tá? Então, 8 por 2 dá 4, 4 vezes 2, 8, cancela, dá 0. Abaixo 2, 2 por 2 dá 1, 1 vezes 2, 2, também dá 0. Abaixo 8, 8 por 2, 4, 414 gramas, tá bom? Então, nós fomos capazes de encontrar a massa da garrafa. Simples a questão, 6 cubos de um lado, 2 garrafas de outro. Calcula a massa dos 6 cubos, que é 6 vezes 138, depois divide por 2, porque equivale a 2 garrafas. Muito bom. E agora uma questão bônus, uma questão extra para vocês, que é uma questão de espelho. Bom, eu tenho esse meu conjunto aqui de cubinhos na frente de um espelho e eu quero construir a imagem dessa minha figura constituída por vários cubinhos, tá? Bom, dica para vocês, quem tá mais... Os cubos mais próximos do espelho vão ser os primeiros que vão aparecer na nossa imagem. Se vocês olharem bem, eu tenho mais perto do espelho 2 cubos. E eu não tenho nesses 2 cubos nenhum cubo em cima. Então a imagem do espelho vai ter que apresentar esses 2 cubos aqui, sem nenhum cubo em cima. Exatamente o que eu fiz aqui em vermelho. Bom, e esses 3 cubos que estão aqui vão aparecer mais para trás. Tá? Então eu tenho que ter atrás desses 2 primeiros cubos, 3 cubos. Como? 2 exatamente igual a esses 2 primeiros e 1 em cima. Tá? Então, essa é a figura correspondente à imagem da figura em laranja. Repetindo para vocês, porque essa é uma dica quente do professor Bruno Amorim, se tiver essa questão de espelho, o que está mais perto do espelho vai aparecer primeiro na imagem. Então, eu tenho 2 cubos aparecendo na frente, tá aqui, e depois eu tenho esses 3 cubos atrás, nesse formato que está aqui. Então, você consegue associar o objeto à sua imagem. Vamos dar sequência, então, à nossa resolução do simulado para a prova de vocês. Questão 8. Foram feitas 4.876 docinhos para serem vendidos em embalagens com 8 docinhos cada. Quantas embalagens completas foram feitas? Nessa questão, será cobrado o conceito de divisão. A interpretação da questão nos levará à operação matemática de divisão. Já adianto a vocês, será uma divisão não exata, haverá resto.
Qual o total de docinhos que foram preparados? 4.876. As embalagens contêm 8 docinhos cada. Para calcular, então, o número de embalagens, eu tenho que fazer uma operação de divisão. Eu vou pegar 4.876 e eu vou dividir pela quantidade de docinhos em cada embalagem. Assim, eu vou conseguir encontrar o total de embalagens. Vamos comigo, então? 4.876 por 8. 48 por 8 dá 6. 6 vezes 8, 48. Abaixo o 7. 7 por 8 não é possível dividir. Boto 0 aqui e abaixo o 6. 76 por 8 dá 9. 9 vezes 8, 72. Resto, 4. Qual a conclusão, então, que eu consigo extrair dessa questão? É possível formar 609 embalagens. E ainda vão sobrar 4 docinhos, que é o resto dessa divisão. Então, bastou tão somente fazer a interpretação e efetuar a operação de divisão. Próxima questão que também trabalha com divisão. Numa divisão não exata, o resto, 67, é o maior possível. Determine o dividendo e o divisor. E vou acrescentar também para vocês, ficou faltando aqui, que o quociente vale 45, ok? Então, estou adicionando a informação para vocês. Eu tenho uma divisão, ela é não exata, o resto 67, e ele é o maior possível. Com isso, eu consigo encontrar o meu divisor. E eu dei informação adicional que o quociente vale 45, botei aqui em roxo. Vamos comigo, então, aquela equação que é a equação fundamental da divisão. Dividendo é igual a divisor vezes o quociente mais o resto. Vou organizar para vocês. O meu divisor, como o resto é o maior possível, é uma unidade maior do que esse resto, que é o maior possível. Então, se o resto é 67, o divisor vai ser 68. Repito que o resto aqui é 67. E o quociente, eu coloquei em roxo, vale 45. Eu vou agora usar esses valores para atender a essa equação, para encontrar o nosso dividendo. Então, quem vai ser o nosso dividendo? Eu vou pegar o divisor, que é 68, vezes o quociente, que vale 45, e vou acrescentar o nosso resto, 67. Vamos fazer essas contas para encontrar, então, o dividendo. Comigo aqui, vou fazer com vocês, 68 vezes 45. Rapidinho eu faço com vocês. Olha o sinal de vezes aqui. 5 vezes 8, 40, e vão 4. 5 vezes 6, 34, 34. Show? Mais uma, bota um pontinho aqui. 4 vezes 8, 32, e vão 3. 4 vezes 6, 24, e 3, 27. Vocês vão me ajudar aqui? Só falta somar aqui. 0 com nada, 0. 4 com 2, 6. 3 com 7, 10. E vai 1. 1 com 2, 3. 3.060. Agora eu tenho que pegar esse 3.060 e eu tenho que somar com 67 unidades, que é do resto. Vamos comigo então? 0 com 7, 7. 6 com 6, 12. Vai 1. 3 com nada, 3. 3.127 é o nosso dividendo, tá? E o nosso divisor, eu já coloquei aqui. O nosso divisor é 68. E eu usei a informação que o resto é o maior possível, então o divisor é uma unidade maior do que o resto. Questão clássica de uso da propriedade fundamental da nossa divisão e ideal para ser aplicado em divisão não exata. Vamos agora dar sequência aqui para a nossa questão 9, que é uma questão tranquila, galera. Eu acho que uma questão desse tipo deve estar na prova de vocês. O objetivo dessa questão é cobrar um pouco do conceito de divisores. O conjunto de todos os divisores positivos de um número é, e eu ofereço aqui todos os divisores de um determinado número. Ele pergunta que número é esse e pede para justificar a resposta. Ora, dado um certo número, dá um trabalho para encontrar os divisores todos do número. Mas aqui a questão é diferente, ele apresenta
todos os divisores. Tem um detalhe que mata a questão. Se eu tenho aqui todos os divisores, eu posso ir para o maior divisor. O maior divisor desse conjunto aqui, então, é 84. Mas o maior divisor de qualquer número é o próprio número. Então essa é uma propriedade fundamental dos divisores. Por exemplo, os divisores de 50 vão ter vários divisores. O primeiro é 1, porque 1 é divisor de qualquer número. E o último divisor é 50, porque qualquer número é divisor dele mesmo. Então, se cair uma questão semelhante a essa, basta olhar para o último número. O maior número possível é o próprio número, porque qualquer número é divisor dele mesmo. Então, o número é 84 e a justificativa é o maior divisor de um número é ele próprio. Justo, galera? Matamos, então, essa questão e vamos para a questão 10. Já encaminhando aí para o final do nosso simulado. Se na questão 8 foram cobrados conceitos de divisão não exata, tanto um problema de raciocínio quanto aquela propriedade fundamental da divisão não exata, na questão 9 foi cobrado o conceito de divisores, tranquilo também. Na questão 10, para completar o conteúdo, vamos cobrar o conceito de múltiplos, mas de uma maneira muito especial, aposto nela na prova de vocês. Vamos comigo então? Questãozinha 10. Observe a sequência a seguir. Então nos é dado uma sequência, começando com 0, o número seguinte é 17, depois 34, depois 51, vai embora 3 pontinhos. Primeira coisa, essa é uma sequência de números infinita, coerente com a questão de múltiplos, né? Porque o menor múltiplo de qualquer número é 0, mas nós temos infinitos múltiplos, 3 pontinhos. Diferente de divisores, que o maior divisor de qualquer número é ele próprio. Então os divisores de um número natural, o conjunto dos divisores é um conjunto finito. Já o conjunto de múltiplos de um número é um conjunto infinito. Mas vamos lá então. Essa sequência aqui é múltiplo de quem? Ora, é simples. Eu começo no 0, do 0 para o próximo número eu somo quanto? 17. Se eu somar 17 a 17, eu vou obter 34. Depois, se eu somar 17, 51. Cada número é igual ao número anterior mais 17. Mas nota, basta olhar para o primeiro e para o segundo. Eu começo no 0, eu tenho que somar quanto a 0 para dar 17? 17. Então aqui é o conjunto dos múltiplos de 17. Muito bom. Fechado aqui, não é difícil. Agora, tem um número aqui no meio do caminho que eu representei pela letra M. Qual é o valor dele? Olha a ideia básica. Cada número é igual ao número anterior mais 17. Focou aqui no M? Quem vem antes do M? 102. O que você vai fazer então, meu querido aluno, para encontrar o N? Pega o 102 e soma? Muito bem, soma 17. Vamos comigo aqui? Vamos lá. 102 mais 17 vai dar origem a quanto? 119. Beleza? Então eu fui capaz de encontrar um número no meio da sequência. Mas o simulado está danado. Agora eu dou o número 323. Não está aqui. Eu quero saber se 323 pertence ou não a essa sequência. Ora, se ele pertencer a essa sequência, ele deve ser múltiplo de 17. Qualquer múltiplo de 17, se eu dividir por 17, deve dar uma divisão exata. O que eu tenho que fazer então para verificar se um número faz parte de uma sequência de múltiplos de 17? Pego esse número e divido por 17. Se a divisão for exata, ele participa da sequência. Se a divisão não for exata, ele não participa da sequência. Simples assim. Vamos então fazer a nossa divisão. De quem? 323 por 17. Vocês me ajudam? Vamos comigo aqui então. Vou usar até esse cantinho daqui, tá? Que é do item B aqui, mas tem espaço sobrando, vamos usar. Então eu vou pegar aqui o 323, beleza? 323. E eu vou efetuar a divisão por 17. Não vale calculadora não, vamos tentar aqui na mão. 32 por 17 dá 1, né? Porque se eu botar 2 dá 34, então é 1. 1 vezes 17, 17. 12 menos 7, 5. Peguei um emprestado, 2 menos 1, 1. Vou abaixar agora quem? O 3. Vamos abaixar o 3. 153. Vamos lá? Quem eu vou botar aqui? Se eu botar vou botar o 9, tá? 9 vezes 7, 63. E vão 6. 9 vezes 1, 9.
e 6, 15. Opa! Professor, não é que divide mesmo? O resto deu quanto? O resto deu 0. Então, 3, 2, 3 é múltiplo de 17, pertence à sequência. Então, resposta, sim, pertence à sequência dos múltiplos de 17, porque ao dividir 3, 2, 3 por 17, essa conta deu uma conta exata, não sobrou resto nenhum. E vamos agora para o item D. Nessa sequência, qual é o antecessor de 272? Ora, vamos imaginar, faz parte da questão, que 272 pertence a essa sequência. Essa sequência é a sequência dos múltiplos de 17. Quem veio antes então dele? Olha a ideia básica, pessoal. Se eu tenho 34, que era o próximo da sequência, eu somo 17. Mas imagina que eu estou no 51 e quero ver o anterior. Em vez de somar 17, eu diminuo 17. Então, ao somar 17, eu ando na sequência para frente. Ao subtrair 17, eu ando na sequência para trás. Basta, então, somar 17 ou subtrair 17. Nessa questão aqui, como eu quero o antecessor, eu vou fazer uma subtração. Eu vou pegar, então, o 272, e vou subtrair o 272 do 17. Vocês me ajudam? Vamos comigo? 12 menos 7, 5, virou 6, menos 1, 5. Beleza? E trago 2. 255. Então, matamos mais essa questão. O número que antecede 272 nessa sequência é o número 255. Espero que vocês tenham compreendido. Desejo uma excelente prova para vocês. Querem aprender matemática? Aprendam aqui, no canal do professor Bruno Amorim.